Boa noite a todos, meu nome é Carlos, sou o diretor de treinamentos aqui da City e dando sequência mais às lives aqui da Associação Comercial, hoje nós vamos falar sobre segurança digital. Que risco eu estou correndo? É um tema muito importante, muito atual para todos os associados e comunidade em geral. Hoje nós vamos abordar temas que envolvem a segurança de computadores, dispositivos móveis, uso bancário dentro das redes e hoje nós vamos receber dois professores, Jeffer Benedetti Dor e Marcos Vinícius de Oliveira de Assis. São dois professores da licenciatura em computação da UFPR, aqui de Toledo. Sejam muito bem-vindos para o nosso bate-papo. E começando... Boa noite, Carlos. Eu agradeço o convite. Nós somos a UFPR Palotina. Palotina, desculpa. E começando o nosso assunto aqui, então hoje assim, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, quando se fala em segurança digital, pensando na nossa residência, nosso uso comum, nosso uso nas empresas, quais são os principais cuidados básicos que a gente tem que ter para operar o nosso computador, o nosso celular, para que a gente tenha um uso saudável das tecnologias? Beleza, posso começar, Jeffer? Deve. Beleza, então gostaria de agradecer também ao convite. E, enfim, antes da gente começar a falar nos cuidados, né, sobre que a gente tem que ter em casa, com o celular, é importante entender o que seria segurança da informação em si. Né? Então, são cuidados que a gente deve ter, né, que as empresas devem ter no geral, para que possam garantir a segurança dos dados que eles estão trabalhando. Então, essa segurança ela não engloba somente a segurança dos dados propriamente dito, mas engloba toda uma parte de treinamento, né, da equipe, segurança dos processos, para prevenir, detectar e tomar contramedidas caso algo ilícito, né, alguma ameaça digital venha a acontecer. Perfeito. Entrando vamos dizer assim, nessa introdução do tema, eu gostaria que vocês passassem para nós um caso que aconteceu no país, no mundo, de invasão de dados, alguma coisa que aconteceu que poderia ter chegado à nossa camada de uso, usuários comuns de internet, coisas que são corriqueiras, vazamento de dados de empresas de um porte grande, multinacionais, que aconteceram nos últimos semanas e meses. Bom, deixa eu falar um pouquinho agora. Então, agradecendo novamente o convite. Tá? Nós temos um caso bem recente, aconteceu há 2 dias. A gente tem uma base de 223 milhões de CPFs que é atribuída ao poupa-tempo que está sendo vendida na internet. A gente teve, não tem um mês, um vazamento de operadoras de celular com números de celulares e CPFs. E a gente tem um vazamento muito grande que ocorreu no início do ano, em torno de 220 milhões também de dados, com nome, CPF, endereço e outras informações sensíveis de praticamente toda a população do Brasil. A gente tem em torno de 200 milhões de habitantes e a gente tem 220 milhões de vazamentos. Nossa, é muita coisa. Então é um número bem significativo. Provavelmente deve estar aumentando muito o número de golpes de WhatsApp clonado, porque tem o nome da pessoa, o CPF, o número do telefone. Bastante ligações, aquelas que tocam o celular e desliga. Coisas desse gênero, por exemplo. E me diga uma coisa, voltando para o uso dos nossos associados principalmente, já que nós temos aí o Asset Shop, a gente está colocando a nossa equipe de associados para vender, para trabalhar na internet, quais os cuidados básicos, vocês dois são profissionais com muita experiência na área, que os nossos associados têm que ter nos seus computadores pessoais ou celulares para tentar inibir um pouco essa invasão de acessos, de e-mails? Quais são os cuidados e o que o computador dele precisa ter para estar um pouquinho mais seguro? Bom, para garantir a segurança desses associados,
Então, inicialmente, a segurança ela começa na empresa. Então, a gente precisa ter mecanismos para garantir que, por exemplo, esses problemas de vazamento não ocorram. Vários desses vazamentos que o Jefferson citou, os dados eles estavam acessíveis diretamente no Google, ou mesmo em planilhas em texto aberto, que são, enfim, são práticas altamente não recomendadas no meio da segurança da informação. Então, investir num profissional de segurança, né, qualificado, que tenha a capacidade de garantir que essas senhas, que esses dados sensíveis, eles estejam criptografados, armazenados da forma correta, já é o primeiro passo para garantir que as informações da sua empresa e dos seus clientes não sejam acessadas indevidamente e vendidas posteriormente aí no mercado negro das informações, né? Certo. Marco, seguindo só um pouquinho esse raciocínio que tu falou aí, tu falou em treinamento, isso é muito importante. Com a City Shop, a gente está colocando empresas associadas que não tinham muito conhecimento com internet, com informática, com sites, com marketplace. Então, assim, aí o colaborador, ele de um dia para o outro, ele vai estar postando fotos, colocando descrição, vendendo e comunicando com o cliente final. Quando tu fala em treinamento, quando vocês falam em treinamento, pro colaborador, tem um beabá que as empresas podem começar a treinar, porque hoje a gente tem treinamentos assim, atendimento, oratória, tarefas que envolvem administrativo, mas nós não vemos falar em treinamento para a internet. Como que a gente poderia começar um trabalho desses? Acho que é falar isso aí, Jefferson. Você achou aquele curso lá, não? Sim, seguinte, por exemplo, tá aberto agora um curso da Netcad Academy da Cisco e eles estão com uma parceria com a UTFPR de Pato Branco. É gratuito, inscrição a qualquer momento e eu posso disponibilizar o link aqui para vocês divulgarem depois. Ele passa exatamente esses conceitos iniciais de segurança, o que a gente deve cuidar, o que a gente deve fazer, conceitos de senhas, de cuidar o que acessa e tudo mais. Então eu acho que é uma alternativa bem legal, aproveitar esse treinamento que está sendo disponibilizado agora. Interessante, interessante. E a gente teve alguns eventos nos últimos meses sobre LGPD. Vocês estão falando em segurança de dados. Tem alguns passos bem básicos que o nosso associado pode colocar na empresa dele, referente à LGPD, quando se trata de, assim, questões iniciais de cuidado de dados. O que o nosso associado, que o empresariado local, regional, pode fazer inicialmente para iniciar a proteção da empresa dele, a inclusão para atender as normas da LGPD? Eu acho um tema assim, bastante sensível no momento. Por exemplo, a gente recentemente teve um caso do Serasa pedindo o CPF das pessoas e a senha de acesso da conta bancária. Então a gente tem o Serasa, que é um órgão que, vamos dizer assim, bem importante, respeitado e tudo mais, e pedindo uma coisa absurda dessa. Se uma empresa dessa faz isso, imagina uma empresa pequena que não tem preparo. E aí vem naquilo que o Assis estava falando, de treinar a pessoa e ter ela um pouco mais esperta, vamos dizer assim. Porque não significa que alguém está pedindo uma informação que você deve dá-la, né? É tipo alguém chegar no seu lado no caixa eletrônico e falar, me dá o seu cartão e a senha, por favor. Sim. Então você tem que fazer essa analogia do mundo real com o mundo cibernético. Então se você não faz isso na vida real, por que você vai fazer no cibernético? Entendi. E aí a LGPD, a gente tem um problema que ela está em implantação. Ela está sendo implantada aos poucos, por enquanto são só as sanções. E na verdade o que ela está implantando o próprio governo não está respeitando, né? Porque esses últimos vazamentos, eu costumo dizer que a lei já perdeu a eficácia dela. Sim. Porque já está tudo vazado. Entendi. Então é complexo esse assunto. Não, eu entendo isso. Às vezes é uma lei muito ampla, é uma lei que a intenção é proteger todos nós
cidadãos do Brasil, mas quem está colocando isso para funcionar não está preparado, né, para trabalhar com ela e muito menos para legislar, para fiscalizar isso tudo, né? Exatamente. E aproveitando sobre o curso da UFPR, é assim, para a gente colocar aqui para os nossos associados, para a comunidade em geral, o que o curso aborda, o que o curso pode, essa questão de inserir novos profissionais no mercado de trabalho, que a gente sabe que assim, que se a CIT está fomentando, ou a CIT Shop, para os nossos associados, você imagina o que está acontecendo no mundo lá fora. Então assim, a gente sabe que a área de TI tem uma demanda, uma carência muito grande de profissionais. E o que a instituição de vocês pode estar ofertando para nós? Quais as características dos cursos, dos profissionais que são formados na UFPR? Bom, os profissionais que a gente os profissionais que a gente está preparando aí para o mercado de trabalho no nosso curso é de licenciatura em computação. Sim. Então, ele é um pouco diferente, né, do foco dado em cursos de ciência da computação ou cursos mais técnicos, né? Da área, porque ele dá todo o embasamento humano, digamos assim, para o aluno. Então, ele ensina computação, então ele precisa ter um embasamento sólido de toda a parte de computação e do ensino. Então, isso dá o diferencial ali de interação interpessoal, né, muito importante ali em qualquer ambiente empresarial. Que tratar com pessoas, de entender os dados de uma outra perspectiva. Entendido, perfeito. Tu falou que o curso tem a duração de 1 ano, é isso? Não, o curso tem duração de 4 anos. 4 anos, tá certo. Isso. E as novas turmas iniciam quando? Bom, o vestibular foi suspenso agora, né, por conta dessa situação da Covid. Sim. Mas, salvo engano, a previsão era de início de novas turmas no segundo semestre. Entendido, perfeito. Entendido. Outros casos que aconteceram no nosso país, tu falou a questão do Serasa, Jeffer, vamos dizer assim, dessa fragilidade do sistema para com os seus usuários. A gente ouviu relatos há um tempo atrás de base do Detran, que teve documentos vazados, esse tipo de coisa. Teve mais algum caso que seria importante pontuar para o pessoal que está assistindo a gente, de algum outro caso grande que aconteceu, ou de algum cuidado que deveria ser tomado? Na verdade, esses vazamentos, eles já estão até engraçados, vamos dizer assim, né? Porque toda semana tem um novo. Então, esse do Detran foi gigante. Teve um que eu até sofri problemas também, que era um banco. Eu nem lembro qual era o banco, porque eu fechei a conta. Deixa eu ver aqui se eu tenho aplicativo ainda. É um com aplicativo laranja. Inter. O Inter teve 2 vazamentos consecutivos. Acho que um foi no final de 2018 e um no início de 2019, uma coisa assim. E eu tive uma conta que eu tinha lá raspada. Nossa. Então eu sofri esse problema, consegui recuperar o dinheiro que tinha lá, mas deu assim bastante dor de cabeça, bastante incômodo. Então é um banco que vende, vamos dizer assim, ele vende a confiança de que ele está guardando o que é seu, e de repente você acessa e o seu dinheiro não está lá. Para mim, por exemplo, não confio mais, né? Então a gente tem tido problemas assim. A gente tem tido um problema que é de segurança na Caixa, né? Também. Não sei se vocês notaram, mas a Caixa está muito instável nesses últimos meses. E o problema tem raiz na segurança, né? Então eles estão sofrendo muitos ataques, estão precisando controlar um pouco os acessos, mas está praticamente impossível de utilizar, pelo menos para mim está, né? Até hoje de manhã passei lá na Caixa para tentar reliberar o meu acesso, uma vez que sugeriram reinstalar, né? O problema sempre é com o usuário. Sim. Mas não, às vezes acessa, às vezes não acessa, recadastra o usuário trocentas vezes por dia, tá bem difícil mesmo. Interessante isso que tu comentou. Eu tive essa manhã na empresa, eu precisava tirar uma certidão de débitos de FGTS
e débitos trabalhistas para a gente poder vender para prefeituras. E eu fui tirar isso justamente pelo navegador, pelo Chrome ou outros navegadores, não sabe de jeito nenhum. Então não sei se é um processo de segurança que eles têm lá, eu tive que tentar pelo 4G do meu celular e aí eu consegui chegar nesse resultado. Mas eu tive que fazer malabarismo para conseguir chegar na certidão que eu precisava, porque das formas tradicionais talvez eles estão investindo em segurança e estão se perdendo em algum passo, alguma etapa. Exatamente. Quando a gente fala em segurança da informação, é bastante comum citar na literatura, né, 4, 5 pilares aí que o pessoal fala que sustentam, né, a segurança da informação como um todo. Então, são confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Aí, esse disponibilidade é justamente o que está sofrendo aí. O serviço ele tem que estar disponível para ser acessado de forma contínua. Né? Então, se esse pilar não está sendo suprido, há um problema de segurança da informação no caso. Legal, interessante isso. Outro ponto que o Jeffer comentou aí, nós tivemos inclusive na empresa, teve um colaborador que teve um problema também com bancos digitais. Não foi o banco que o Jeffer comentou ali, eu não recordo agora de cabeça, então por isso eu não vou falar o nome do banco, mas simplesmente a conta dele foi clonada. Abriram uma conta no banco, corrigindo, com os documentos dele, tiraram a foto, documento certinho, porque os nossos dados estão na internet, e simplesmente abriram a conta, pegaram um cartão de crédito, chegou em casa, na residência, o cartão de crédito, usaram o cartão e ele descobriu somente quando chegou a fatura em casa. Aí foi fazer o BO e deu todo esse transtorno. Então, assim, isso mostrou, queria a opinião de vocês também, isso mostrou o quanto realmente é frágil e sensível, né? Você abriram a conta por você, receberam o cartão por você, gastaram por você e tu foi notificado somente quando a fatura não foi paga. Realmente é um problema bem... Isso está Perdão, pode falar já. Vai lá. Não, eu ia dizer que isso está diretamente ligado aos vazamentos de dados, né? Uma vez que os dados estão na internet, eu posso pegar e utilizar ele para abrir uma conta ou fazer alguma operação qualquer. Eu vou dar um exemplo, aqui em casa aconteceu já acho que umas 3 vezes de alguém fazer empréstimos com os dados dos meus pais, por exemplo. Nossa, olha só. Então você vai lá e descobre que alguém fez um empréstimo no seu nome. Né? Então no momento que você se aposenta, eu não sei qual que é o problema de vazamentos ou de informações. No dia seguinte começa a tocar o telefone e o pessoal oferecendo serviços e coisas assim. Pelo menos foi assim, tanto com meu pai quanto com a minha mãe. Sim. Mais alguma colaboração quanto a esse assunto aí dos bancos digitais para o nosso público? Bom, é sempre usar as ferramentas disponibilizadas, né, pelo sistema bancário, né, e tomar cuidado com a rede que você está utilizando. Né? São dados sensíveis e, de novo, voltando nos pilares da segurança da informação, a confidencialidade é uma delas. Então, a informação ela tem que ser confidencial do início ao fim. Se a gente está utilizando uma rede pública, por exemplo, uma rede Wi-Fi de um shopping, a gente não garante quem está ouvindo essa informação, né? Ouvindo entre aspas aí. Então pode ser que tenha alguém captando essas informações e vai replicar depois. Né? Então a utilização de redes Wi-Fi públicas são um grande problema, né? No sentido aí da utilização de bancos online. Enfim, manter o software atualizado sempre, né? Navegador, software de banco. Né? Para celular não tem muito problema, que ele acaba atualizando sozinho, né? E os problemas são mais de acesso do que de segurança propriamente dita nesse caso. E manter senhas diferentes, né? Em cada local que você utiliza. Legal. E um detalhe importante, antivírus no celular. Existe uma recomendação, algum antivírus que é mais eficaz? O que vocês dizem sobre esse tema? Carlos, deixa eu só dar uma complementada um pouquinho no tema anterior, uma coisinha que eu lembrei. Claro. Uma outra coisa que eu acho muito legal, alguns bancos oferecem
número de cartão de crédito temporário atrelado ao seu cartão principal, vamos dizer. Então, em vez de eu usar numa compra o meu cartão original, vamos dizer assim, principal, eu crio um cartão temporário, uso ele naquela compra e excluo ele depois. Caso alguém tenha capturado o meu cartão, ele não vai conseguir utilizar porque aquele cartão não existe mais. Então essa é uma tática de segurança, vamos dizer assim, que eu acho bem interessante. Tá certo, legal. Porque a gente teve essa semana também um outro problema de segurança. Teve um CMS, eu não recordo o nome dele agora, mas que é exclusivo de Marketplace, que no momento que você efetuava a compra, ele estava salvando o número do seu cartão de crédito como uma figura JPG. Olha só. Isso é a situação dessa semana também. Nossa, não, incrível isso. Agora podemos voltar ao seu tópico. Tu ia falar alguma coisa, Marcos? Não. Não, beleza. Eu ia falar a mesma coisa que ele. Não, pois é. E assim, ó, vocês acham que assim, os bancos digitais, porque a gente é bombardeado diariamente sobre ofertas de bancos digitais, cartões, tudo muito fácil, muito rápido, não precisa mais ir na agência, as propostas dos bancos digitais. Vocês acham que assim, tinha que ser investido mais em segurança desses bancos? Vocês acham que para evitar esse tipo de problema, essa facilidade dessa abertura de conta, o que vocês acham que esses bancos poderiam trabalhar um pouquinho mais para minimizar esses efeitos ruins que às vezes acontecem? Pode falar, Jefferson. Eu ia dizer que eu acho que a melhor coisa que você tem para estar seguro é a informação. Então, por exemplo, o meu cartão de crédito que eu utilizo, no momento que eu utilizo, eu recebo um aviso no celular. Já aconteceu de eu estar no sofá da sala em casa e de repente o meu cartão foi utilizado. Sim. Eu falei, opa, peraí, onde foi? Né? E ele já manda a localização e tudo, até era perto de casa. No exato momento eu já cliquei naquela compra e coloquei em contestar lá no banco e na hora eles cancelaram. Então vamos dizer assim, eu vi na hora, eu contestei, eles entenderam, aceitaram, vamos dizer assim, e não tive problema. Agora, se você espera um mês inteiro para receber aquela fatura impressa em casa, depois você vai ver, você nem lembra se você usou, não usou, fez aquela compra. Então a questão de informação, de você estar ciente do que está acontecendo, eu acho que é importante. Legal. E um tema que é muito importante, igual, foi bem legal isso que vocês comentaram. Todo lugar que tu vai tem Wi-Fi. Um Wi-Fi disponível, seja gratuito com check-in, seja um Wi-Fi com senha, aquela senha do 0 até o 9, padrão. Então, assim, as empresas que fornecem esse tipo de serviço de Wi-Fi, quais os cuidados que elas teriam que ter para garantir que essa conexão ela é segura para o seu usuário? Tem alguma recomendação? Bom, a partir do momento que você deixa um acesso público, qualquer um pode ter acesso, né, a essas informações, esse ambiente, né, essa rede, digamos assim. Então, o controle, na verdade, de escuta indevida, entre aspas, aí, de informação, ele, principalmente em redes Wi-Fi, né, transmissão aí sem fio, ele acaba sendo limitado. Porque é como se fosse é só imaginar o rádio, né? Você tem uma antena e você manda a informação para todos os lados. Então, por exemplo, eu estou mandando uma mensagem para o Jeffer. Aí eu falo, Jeffer, é isso aqui e isso aqui. Só que daí, né, o Carlos aí está ouvindo e ele pode estar ouvindo essa informação que não é para ele, né? Porque a gente está no mesmo meio, né? Sim. Então, o mecanismo que tem que ser feito para isso não é exatamente de quem provê o serviço de rede pública, por exemplo, mas sim dos serviços que estão sendo utilizados. Então, por exemplo, se eu estou utilizando um Telegram, por exemplo, eu estou utilizando um mecanismo de comunicação onde essa comunicação ela é criptografada de ponta a ponta. Então, se eu estou falando com o Jeffer, eu mando essa informação. Criptografia é como se eu bagunçasse a informação.
Aí eu envio essa informação para o Jeffer, ele desbagunça, organiza essa informação novamente, ele consegue entender. E qualquer um que estiver ouvindo, não tem problema ouvir, porque ela está bagunçada, ninguém entende nada. Então esse mecanismo é do aplicativo em si e não da rede. Entendido perfeitamente. Então, assim, para os nossos usuários normais de internet, eu acredito que com as recomendações que vocês falarem, utilizar aplicativos confiáveis, acessar sites confiáveis, redes confiáveis, manter o seu celular ou computador atualizado, eu acho que já é um bom começo para diminuir as dores de cabeça, né? Isso, só complementando aqui, na verdade, como o Assis comentou, uma vez que alguma empresa está disponibilizando um acesso público de internet, este acesso é público. A empresa não pode garantir que talvez eu, com má intenção, chegue lá, me passe pelo access point deles e comece a rotear o acesso dos clientes deles pela minha máquina para capturar o que eles estão vendo. Talvez nem a empresa ficaria sabendo disso. Sim. E aí eu poderia capturar esses dados e usar de uma forma maliciosa. Por isso que o Assis comentou da necessidade de cada serviço criptografar os seus próprios dados. Porque no caso que eu capture algo, eu não consigo utilizar aquilo. Entendido. Perfeito. São conceitos que essa nossa conversa, nosso bate-papo é muito interessante e quanto mais a gente conversa, mais, ao meu ver, eu entendo que a gente precisa de conhecimento e informação, como vocês frisaram, porque a internet é um campo imenso, infinito, com inúmeras possibilidades e uma pessoa mal intencionada atrás de uma tela pode causar um dano gigantesco, né? E essa é uma preocupação que até como diretor de treinamentos, é uma pauta bem interessante para a gente levantar algumas informações para os associados, os cuidados que nós devemos ter com a internet. Então acho que esse é um tema que a gente vai começar a trabalhar sim, porque vocês levantaram bem forte essa bandeira. Eu queria complementar uma notícia aqui que eu até estava tentando buscar aqui, que eu não me recordo qual foi a empresa, se você lembrasse e quiser complementar, mas teve um vazamento grande de uma empresa que foi responsabilidade de uma senha fraca. Foi uma senha bem simplesinha lá, e até culparam o estagiário, né? Não sei se é de verdade o estagiário ou ele acabou levando a culpa, mas, enfim, era uma senha muito simples que dava acesso aos dados da empresa lá. E todos os anos são divulgadas as senhas mais utilizadas no mundo e você pode olhar lá, geralmente é 123, 12345, 12345 123 mudar, 123 ABC. Não adianta, o pessoal fica admin. Sim. Aí não adianta, você pode ter a criptografia que quiser, o sistema que quiser, se o usuário é fraco ou não faz um uso inteligente, tá óbvio. Olá, o nome da filha, o número do celular, a grande maioria das senhas acaba ficando nisto. Sim. A gente teve um outro vazamento legal do Ministério da Saúde. Eles publicaram uma tabela de login e senha no GitHub. Uma planilha aberta no GitHub, que é um serviço de controle de versionamento, vamos dizer. Mas estava lá público, acessível. É o cúmulo do vazamento de informação. Outra coisa que esses dias eu testei, achei muito interessante, acho que estava no grupo do Iguaçu Valley, foi passado um link de um site, eu gostaria que vocês passassem para todos que nos assistem, para a gente verificar se o e-mail já foi invadido. Não é o e-mail invadido, é se a senha foi vazada em algum local. Isso, Pawned, deixa eu pegar certinho. Quiser falar enquanto isso, Assis, aqui ó, have I been pawned. Isso. A gente deixa o link certinho, né, para disponibilizar aí para os usuários.
Mas é interessante nesse site porque ele vai criando uma base de dados com todos os vazamentos que já foram feitos, né? Que já ocorreram. E normalmente o pessoal confunde com e-mail porque a gente utiliza muito e-mail como login, né? Em vários sites tem o e-mail como login. Então aparece lá, você digita o seu e-mail e ele verifica se esse e-mail está sendo utilizado como login em algum serviço que foi invadido, que teve seus dados vazados. E daí ele fala quando que aconteceu, para que você tome suas medidas, caso tenha acontecido, né, recentemente, troca senha, esse tipo de coisa. Entendido. Não, isso é legal, informação, sempre, nunca é demais. E assim, esse tema aqui é muito interessante, dá pra gente falar muito tempo nisso. A gente vai levar isso para os nossos associados, para a nossa comunidade, esse tema de segurança da informação, que a gente não precisa apenas usar a internet, a gente tem que saber usar a internet, para ela que não seja uma coisa negativa para nós. Gostaria que vocês fizessem mais algumas ponderações sobre o tema, o que vocês acreditam que seja muito interessante, que os nossos associados, a comunidade em geral, pudesse se ligar, principalmente com as questões de senha. Esse tema eu achei muito legal. O que eu devo fazer para minha senha ser forte? Quanto tempo eu devo trocar minha senha? Qual a minha política de senha se eu tenho 3 ou 4 bancos digitais ou físicos? O que vocês dizem para nós? Bom, referente à senha, eu queria explicar uma coisa que eu acho que vai ajudar as pessoas a entenderem um pouco como funciona. No momento que alguma senha vaza, você não tem a senha vazada. Você tem um hash da senha vazada. Tá? E igual quando você desenvolve um sistema, você não armazena a senha da pessoa. Você não sabe qual que é a senha, você sabe o hash dela. O hash é uma função matemática que vai pegar a sua senha, vai fazer uma operação e vai dar uma sopa de letrinhas. Ela é irreversível. Você com o hash não volta na senha. Então, quando vaza o hash e não a senha. Então, eles não sabem a sua senha. Porém, no entanto, contudo, o que as pessoas fazem? Eles pegam a lista das senhas mais comuns, fazem o hash delas e comparam hash com hash. No momento que bater um hash, eu sei a senha a respectiva senha. Logo, a dica evite senhas óbvias, sequências óbvias, números, nomes, misture coisas. Crie uma palavra, coloca lá letra, número, símbolo, tudo misturado. Porque no momento que a sua senha é uma data de nascimento, um nome de um cachorro, o nome de uma cidade, sei lá, são coisas óbvias. Isso vai estar em alguma lista de senhas. Agora, sei lá, a sua senha é uma letra com número, com símbolo, com outra letra, com outro número, com outro símbolo. É uma palavra que não existe. Então, isso não vai estar em alguma lista, ou dificilmente esteja, vamos dizer assim. E uma senha, ela é uma questão de probabilidade. No momento que você usa só letras, você tem o alfabeto inteiro de probabilidade para cada posição. No momento que você usa letras maiúsculas e minúsculas, você dobrou isso. No momento que você usa números juntos, você incluiu a quantidade de números. No momento que você usa símbolos, você incluiu símbolos. Então, é probabilidade matemática. Começa a cada vez ficar mais difícil. Cada posição tem todo aquele range de possibilidades. Quanto maior o número de caracteres dessa senha, maior você aumenta também a dificuldade computacional de resolver aquilo. Então a dica tenha a senha com o máximo de coisas misturadas e o máximo de tamanho que você puder lembrar. Por exemplo, você pode lembrar de uma frase e pegar os primeiros caracteres dessa frase, misturando números, né? Porque é difícil você decorar uma senha, sei lá, jogo da velha, @JC cedilha, enfim, você não consegue lembrar ela e falá-la diversas vezes. E uma outra dica muito importante tenha o máximo de senhas diferentes. Cada serviço com uma senha diferente, porque se vazar o meu e-mail com a minha senha, e aquela senha for a minha senha do banco, ferrou.
Às vezes você tem de serviços mais fracos, né? Sei lá, de alguma coisa local e aquela coisa vazou e aquilo é a senha do meu e-mail. E no meu e-mail tem hospedadas as minhas fotos e na minha foto tem uma foto do meu cartão de crédito. Nossa, vai virando uma bola de neve absurda. Sim, não, entendido. Essas dicas são bem legais porque assim, a gente às vezes fala e precisa falar e precisa mostrar o trabalho, às vezes o pessoal é bem leigo. Eu digo isso meus pais, enfim. Quando coloca atrás um celular aí é tudo festa, né? Mas a gente sabe que por trás daquele aplicativo lá tem muita gente querendo fazer uma maldade às vezes. Então é muito, muito legal esse tema, esse assunto aí. A gente vai abordar mais conversas, tá? Vocês estão convidados para a gente ter um novo bate-papo aí sobre um outro tema, muito interessante essa dinâmica aqui. Então tenho certeza que agrega muito para nós, para a associação comercial, para os associados aqui, para o FPR também, tá? Eu só tenho que agradecer ao tempo de vocês, a oportunidade de ter esse bate-papo, tá? Coloco à disposição novamente para vocês falarem um pouquinho do curso, falar um pouquinho sobre a instituição, tá? E aí a gente coloca à disposição e muito obrigado mesmo pelo tempo investido de vocês, tá? Jeffer e Marcos. Obrigado pelo convite, foi um prazer participar aí. E aceito os novos convites para a gente conversar um pouquinho mais, porque esse assunto realmente é bastante importante para a comunidade como um todo, né? Eu agradeço também o convite, estou à disposição aí para se precisar novos temas. Eu deixei os links aqui no chat para vocês passarem depois para o pessoal. E qualquer coisa, estamos à disposição. Beleza, pessoal? Muito obrigado. A CIT aí tem sempre as portas abertas para todos, associados, a comunidade geral. Agradeço o tempo de vocês e até a próxima. Muito obrigado.